Olá, meu nome é Renato, eu sou professor de Educação Física, sou doutorando em História e sou morador da cidade de Assis desde 2014, atualmente resido na Vila Rodrigues e quero aproveitar a oportunidade desse vídeo para fazer um convite à população de Assis, um convite em nome do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Que convite é esse? O convite para que a população compareça à Câmara dos Vereadores na próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, repito, 13 de dezembro, a partir das 18 horas, ou seja, 6 da tarde, para acompanhar a votação e a discussão na Câmara dos Vereadores sobre a taxa do lixo. Essa taxa do lixo, gente, é o seguinte, ela é uma obrigação que as prefeituras têm, né, de fazer. Foi uma obrigação imposta às prefeituras por uma lei federal, né, que foi colocada para votação pelo governo Bolsonaro e que foi aprovada pelo Congresso, correto? Então o prefeito José Fernandes não tinha como não colocar a taxa. Qualquer prefeitura do Brasil que não criar a taxa do lixo no seu município, ela será sancionada, sanções orçamentárias inclusive. Então o José Fernandes não tinha como não fazer. Entretanto, da forma como está escrito no projeto de lei da prefeitura, né, sobre a taxa do lixo, não está claro quais são os valores, né, e o quanto vai pesar essa cobrança da taxa do lixo sobre os ombros dos trabalhadores e dos mais pobres, correto? No último dia 1º de dezembro, houve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para apresentar o projeto de lei complementar sobre a taxa do lixo para a população e ouvir a população. E a população de Assis compareceu em peso, lotou a Câmara dos Vereadores. E o prefeito, infelizmente, não compareceu. Se comparecesse, poderia ter tirado, né, as várias dúvidas, ele poderia ter respondido às possíveis críticas ao projeto, poderia ter evitado uma série de mal-entendidos, correto? Mas o fato é que ele não compareceu. E agora, no próximo dia 13, segunda-feira, às 18 horas, a lei vai para votação. É importante que o povo se faça presente nessa votação, que leve as suas bandeiras, que leve as suas famílias, que chame os seus vizinhos. O povo deve estar presente e pressionar os vereadores para que essa taxa do lixo, já que tem que ser feita, já que tem que ser colocada em prática pelos municípios, que ela pese menos sobre os ombros dos trabalhadores e dos mais pobres e que pese mais sobre as classes mais ricas. Compreende? O trabalhador, ele já leva uma vida precária, ele já leva uma vida difícil. O que o trabalhador assisense e brasileiro em geral ganha, mal dá para passar o mês, por isso que ele tem que se endividar ou com banco, ou com amigos, ou com conhecidos, para conseguir dar conta de pagar as despesas, pagar os boletos, né? Então, de tal maneira que não cabe mais nenhuma taxa pesada sobre o povo trabalhador, né? Entretanto, uma taxa, por maior que seja, né, quando colocada sobre os ricos, sobre os proprietários de terra, sobre os usineiros, sobre os plantadores de soja, sobre os banqueiros, sobre os agentes do mercado imobiliário que tem várias e várias casas de aluguel na cidade. Quando a taxa é cobrada sobre essas classes, elas mal sentem, não faz nem cosquinha no patrimônio delas, não afeta a vida dessas pessoas ricas. Já o trabalhador, quando ele recebe imposto atrás de imposto, taxa atrás de taxa, ele se vê obrigado a repensar toda a sua vida. Ele tem que pensar se ele vai fazer uma hora extra para dar conta de pagar essas taxas a mais. Ele tem que ver se ele vai trabalhar no dia de folga para ter um dinheiro a mais, se ele vai ter que fazer um bico, ou ele vai ter que cortar despesas, comer menos carne, comer menos queijo, comer menos fruta, comer menos feijão, para dar conta de pagar não só a taxa do lixo, como as várias taxas e impostos que são cobrados sobre o trabalhador. Então nós do PCB pensamos isso, defendemos isso, e o povo deve também defender isso dia 13 de dezembro, às 18 horas, na Câmara dos Vereadores. Que essa taxa do lixo deve sair do bolso quem tem dinheiro no bolso. E não é o caso dos trabalhadores,
não é o caso das pessoas que moram na periferia de Assis, não é o caso das pessoas simples, não é o caso dos aposentados, compreende? Então, por favor, peço aos trabalhadores, aos mais pobres, que são a maioria, que compareçam. O PCB estará lá com seus representantes para defender os interesses do povo, né? que é o interesse, digamos assim, de que essa taxa não pese sobre o povo. Então, eu agradeço a atenção de vocês. A nossa opinião do PCB já está apresentada de modo mais detalhado, minucioso e até de modo mais rigoroso nas redes sociais. Entrem no perfil do PCB de Assis, no Facebook, no Instagram, lá, né, será publicada ainda hoje, sábado, né, dia 11, um texto escrito, né, criticando a cobrança da taxa do lixo em Assis. Bem? Saudações, um grande abraço e um bom final de semana para todo mundo.